É isso aí, hoje a gente está aqui com você conversando sobre fé racional. Você já viveu uma experiência de fé? Um momento em que você, com Deus, você colocou a sua fé, ou até um momento em que você teve a sua fé provada, né? De repente você depositou fé, não aconteceu nada e você começou a dizer, tá com nada, esse negócio de fé, isso não funciona. Será? Você tem fé efetivamente? Como é que é essa questão? Então, qual seria a diferença entre uma fé racional e uma fé irracional? Começando por aí. Bom, eu acredito que fé irracional ela não existe, na verdade. Porque o que é irracional? Irracional é aquilo que eu não levo em consideração raciocínio nenhum. A única coisa que é irracional é a emoção. Quando ela responde imediatamente sem um pensamento, sem o uso do córtex pré-frontal, que é a área do executivo. Se eu não penso, aí é irracional. Mas no caso da fé, não. Para qualquer coisa eu preciso pensar, inclusive, porque acho que é interessante para o telespectador e para a gente definir a questão da fé. Eu tenho a fé emocional, tenho a fé intelectual, eu tenho a fé volitiva, que é a fé da vontade de entrega. Então, por exemplo, se eu falo de fé emocional, que é sentimento, até para essa fé, que é só sentimento, eu preciso antes ter formulado todo um pensamento de que Deus me guarda, da autoconsciência de quem sou eu, as 5 respostas da vida eu preciso ter, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim, para onde eu vou. Eu tenho que ter uma consciência de quem é Deus e o que Ele representa para mim, para eu então me sentir tranquilo em relação a Deus e seguro. E isso é chamado de fé. Então, fé, ela jamais pode ser irracional. Mesmo que ela entrasse no meu hábito, mas na formação do meu hábito, que se transfere para a minha personalidade e para o caráter, isso teve que ser pensado alguma vez. Então, ela nunca vai ser irracional. Não existe uma fé irracional. Irracional é uma coisa animalesca, é uma coisa de um animal que não teve o sopro do divino sobre ele. Quero ouvir meus outros amigos, mas assim, quero voltar para essa. Será que não existe fé irracional? Mas vamos lá. Eu concordo com o Djalma. Eu também, apesar que tem pessoas acreditando em coisas que, no meu ponto de vista, são extremamente irracionais, né? Assim, as pessoas, no mundo que nós estamos vivendo hoje, elas colocam como um produto de crença e de fé, algo que, no meu ver, eu falo, como é que pode acreditar num troço desse, que não tem embasamento, que não tem fundamento? Então, através desse argumento que eu estou levantando, ao meu parecer, parece uma fé irracional. Mas eu não sei se a pessoa lá atrás, ela também vem com toda essa bagagem. Algum pensamento levou ela nessa loucura dela. Essa loucura. Porque muita gente até diz assim, não, a questão é assim, se você tiver fé numa pedra, ela vai acontecer o que você espera. Por exemplo, para né? nós Tem no gente cristianismo, que ela vai se fundamentar para isso. Né? E dentro, por isso não é dentro da irracional. proposta cristã, por exemplo, alguma coisa que as pessoas acham que, no ponto de vista delas, é irracional o que nós cremos, na ressurreição de Cristo. A nossa fé é fundamentada na ressurreição de Cristo. Se não houver ressurreição, nós estamos crendo no quê? O nascimento de Jesus, outro princípio ponto. é irracional. Como é que irracional. pode nascer um homem de uma mulher que só deu o cromossomo dela, não teve um outro homem para dar? Como é que nasceu um homem? Está aí. Então, é irracional? Não. Tem uma racionalidade. Eu cheguei a essa conclusão por informações que eu recebi e criei naquela informação. Eu concordo, né, nessa questão da fé irracional ser uma coisa inexistente, até porque eu acredito que fé é uma coisa construída, né? Uma coisa que você constrói. E tudo aquilo que você constrói, você precisa manter uma base. Você adquiriu informação para acreditar naquilo. Você recebeu informação para acreditar naquilo. Então, eu acredito muito nessa ideia de que toda fé, toda ela tem uma racionalidade aí, ela tem um pensamento construído, ela tem uma base. Então, o problema é que as pessoas colocam, às vezes, a sua emoção demais dentro dessa fé racional e acaba criando uma ideia de uma fé irracional.
né? Eu fico pensando que tem muita gente assim, alguém chega e diz assim, não, mas e eu vou trazer para o Evangelho mesmo, vou trazer até para as nossas igrejas, vou trazer para o nosso público, né? Que de repente vai na igreja, ouve um pastor falar e tal, e o pastor fala de fé e vai dizer, você tem que acreditar, você acredita em Jesus, conta a história de salvação e a pessoa começa e diz, eu tenho fé. Até aquela questão assim, não, eu aceito Jesus, né? Só que essa pessoa, ela passa a acreditar nisso, ela não vai estudar a palavra, ela não vai entender por que ela... O que é esse Jesus? O que significa esse Jesus? Como é que esse Deus age? Ela não conhece nada da palavra de Deus e ela simplesmente passa a crer. E ela tem uma fé que essa fé não é fundamentada. Na verdade, ela partiu aí de uma palavra, de alguma coisa, e eu fico pensando que talvez por isso tantas pessoas escorreguem tanto o tempo todo e percam a fé com tanta facilidade, porque talvez essa seja a tal da fé irracional. Ela parte de alguma coisa que alguém disse, mas ela não tem fundamento. E a Bíblia diz, a fé... Tem a profundidade. Né, ela tem fundamento. Vocês já confirmaram isso. A fé, ela tem fundamento. Seria essa a fé irracional? Porque, como vocês já disseram, né? A fé que nós professamos, a fé que nós estamos querendo falar a respeito dela hoje aqui é uma fé fundamental, uma fé racional. Uma fé Porque que ela tem... tem princípio. Por exemplo, a gente tem princípio, tem tradição, tem historicidade. Então, a gente tem alguns... É interessante que, novamente, vem essa questão da fundamentação. Você tem uma fundamentação. Você não tá crendo ou acreditando em alguma coisa que não tenha já uma base. Nesse sentido, aí o Ítalo até já colocou um pouquinho ali. A fé pode ser aprendida. A gente pode aprender a ter fé? O Ítalo colocou muito bem. A fé, ela é construída, né? Você vê como é que... Eu preguei isso agora lá na nossa igreja matriz. Isaías, quando ele apresenta Jesus, ele diz assim, o menino, em Isaías 9, versículo 6, o menino nos nasceu, um filho se vos deu, o principado, que é o governo, está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, blá, blá, blá. Quando ele diz que Jesus é o principado, ele está dizendo que Jesus vai vir para governar você. Aí, João vai apresentar ele logo no início do Evangelho como sendo o Logos. Ele vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, tudo foi feito por ele, nada sem ele, nada foi feito se fez, né? E João Batista vai dizer, olha, esse verbo, que significa palavra, a gente sabe disso, né? O verbo vem de logos é palavra ou ideia, pensamento. Ele vai dizer que para você receber essa ideia, João Batista prega metanoia. Metanoia são duas palavras gregas que significa metanous, que é a expansão da mente ou da inteligência. Olha a fé com inteligência. Então ele está dizendo, Deus vai governar você. De que jeito? Segurando na mão e levando sem decisões, sem você pensar para onde ele quer? Não. Como ele vai governar? Mandando os pensamentos dele, as orientações dele, as informações dele, da palavra, para que você tenha inteligência para tomar as suas decisões. Então, fé não tem como ser irracional. O próprio Tiago vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E não tem como a gente construir uma fé sem ouvir. A gente precisa estar ouvindo uma coisa que nos direcione. Como foi muito bem colocado pelo pastor Djalma, o Espírito de Deus nos traz essas informações. O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, se não me falha a memória, ele vai escrever que vós tendes a unção do justo e não tem necessidade que ninguém vos ensine. João estava falando a seguinte coisa, a gente vive num mundo de filosofias e essas filosofias, elas não têm poder para aqueles que estão debaixo da unção de Deus. Então, o João está dizendo, se você focar a sua mente em adquirir, em construir essas informações que estão dentro da palavra de Deus, a sua fé será acrescentada e você vai viver aprendendo fé. É uma das coisas assim que mais me ajudou nessa questão de confiança, de fé, foi ouvir outras pessoas. As histórias das pessoas, elas são mecanismos que me produzem fé em mim. Motivadoras. Né? É uma motivação. Então, em toda a minha história, por isso que eu sempre digo para as pessoas, deixa eu ver a tua história.
conta a tua história. Né? Porque através da história das pessoas, aquilo que elas vivenciaram, aquilo que elas experimentaram, isso gera fé em mim, isso gera confiança em mim. Então, eu acredito que a fé está muito conectada a essa questão de ouvir o outro, o que aconteceu na vida do outro. Isso vai também solidificar a minha confiança ao ouvir o que ela experimentou de Deus. Eu tenho uma experiência pessoal minha com Deus. Assim que eu aceitei Jesus, eu tinha mais ou menos um mês de crente, um mês de decisão, e eu parado lendo a Bíblia, e eu li Isaías 53, ele levou sobre si nas enfermidades e tal, e eu tinha uma doença conhecida, com certeza os nossos telespectadores conhecem, eu tinha epilepsia. E eu lendo aquele texto, eu tomava um remédio, Tegretol CR, 200 miligramas, equivalente a um Gadernal. E eu li aquele texto e eu disse para mim, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar que ele levou sobre si as minhas enfermidades. Eu não nasci com isso. Então, eu li aquele momento, eu passei a acreditar naquilo que eu li, que é a fé construída, naquilo que foi construído através da leitura da palavra de Deus. E eu parei de tomar remédio, uma semana depois eu fiz exame e no exame não constou nada. Então eu pude experimentar dessa fé construída, dessa fé que tem base, dessa fé que tem fundamento, dessa fé que tem estrutura que vem pela palavra de Deus. Então a fé produz, a fé produz. E é isso, né? Como a Magda estava falando, da gente poder ouvir a história das pessoas, ver os resultados, comprovar resultados, isso, né? Como isso vai ajudando a fortalecer a nossa fé, né? Mas, de fato, tem que ser um movimento, algo que venha de nós, né? Eu penso que fé, ela passa por uma decisão. Com certeza. Passa por uma decisão, sim, uma decisão de crer. Uma decisão que depois ela se aprofunda, ela se aperfeiçoa nos testemunhos que a gente ouve, no conhecimento da palavra, né? E muitas vezes a gente é testado. Eu já compartilhei várias vezes aqui, mas eu vou falar de novo de uma coisinha na minha vida que é, assim, no momento mais crítico, mais difícil da minha vida. É um momento que talvez eu tivesse, assim, a sensação de não superá-lo. Eu chequei a minha fé, fiz um cheque da minha fé diante de Deus para dizer para mim mesma essa questão. Espera lá, tudo aquilo que eu vivo falando da palavra de Deus, tudo aquilo que eu fico falando para os outros, é verdade ou não é verdade? Né? Eu tenho que tomar uma decisão agora, é verdade ou não é verdade? Se é verdade, tem que ser verdade para mim também e nessa situação. Então, eu vou crer que o que a Bíblia diz é verdade. Eu vou crer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você tem dois caminhos bonitos da fé, eu vejo dessa forma. Primeiro é que a fé não precisa provar nada. Para você crer, você não precisa provar. Você tem que ter a certeza pelas informações, pelo que você ouviu, pelo que você acredita. Mas eu não tenho que será que vai sair? Ser científico. Cientificar. Tornar científico pronto. O meu pensamento. Eu não tenho que comprovar isso. Primeiro isso. Segundo, eu posso comprovar. Existe até um grande cientista, ele foi um grande matemático, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, que ele diz assim, um pouco de ciência afasta o homem de Deus, mas muita ciência a ele reconduz. Porque ele é o criador de tudo, ele fez tudo perfeitamente. E quando a gente mergulha na criação, a gente volta e encontra ele. Então, eu não preciso entender de tudo para ter fé, mas quando eu começo a buscar informação, eu vou cair no colo de Deus novamente, porque ele é o criador de tudo. Né? Eu acho isso bacana. Então, eu queria também entender de vocês o seguinte, até que ponto fé é igual ou diferente de pensamento positivo? Eu penso positivamente que vai acontecer, né? Eu acredito que vai acontecer numa linha, né, do pensamento positivo. É a mesma coisa ou tem diferença? Logo depois do intervalo, tá bom? Vamos dar mais uma paradinha e voltamos já já. Cabeça pra cima.